Gente, vocês já passaram por uma situação tão humilhante que sentiram o sangue ferver nas veias? Porque eu passei. Imaginem estar numa mesa com 23 pessoas da família do meu marido. Todo mundo recebendo picanha, arroz, farofa, aquela comida deliciosa. E eu? Eu ganhei uma saladinha murcha, sem tempero, sem nada. Mas o pior ainda estava por vir. Na hora da sobremesa, minha sogra trouxe uma travessa linda de brigadeiros gourmet, serviu todo mundo, um por um, e quando chegou em mim, ela parou, me olhou bem nos olhos e disse alto para todo mundo ouvir: "Ah, Carla, desculpa, mas eu só comprei para a família mesmo." Foi nesse exato momento que 2 anos de humilhação chegaram ao limite. E o que eu fiz depois disso mudou tudo para sempre. Mas antes de contar como eu virei o jogo, preciso explicar como tudo começou. Olha, antes de contar essa história toda, vocês precisam me conhecer um pouquinho. Meu nome é Carla, tenho 34 anos e sou fonoaudióloga aqui em São Paulo. Trabalho principalmente com crianças autistas, é uma profissão que amo de coração, sabe? Mas minha trajetória não foi nada fácil. Eu venho de família bem simples da zona leste de São Paulo. Meu pai é mecânico, minha mãe sempre foi dona de casa, e eu fui a primeira da família inteira a conseguir entrar numa faculdade. Gente, vocês não imaginam o orgulho que foi quando me formei. Minha mãe chorou tanto na formatura que molhou o lenço inteiro. Mas para chegar até lá, nossa, foi uma luta. Desde os 16 anos eu trabalhava para ajudar em casa e pagar meus estudos. Fui vendedora, atendente, fiz de tudo um pouco. Estudava de madrugada, depois do trabalho, com aqueles livros emprestados da biblioteca porque não tinha dinheiro para comprar. Quantas noites eu dormia em cima dos livros na mesa da cozinha. Quando finalmente consegui me formar e montar meu consultório, nossa, que sensação! Era como se todo aquele esforço tivesse valido a pena. Eu tinha construído minha vida com as próprias mãos, sabe? Tinha meu apartamentinho, meu carrinho usado, mas que era meu, minha independência. Me sentia realizada profissionalmente e pessoalmente. Sempre fui uma pessoa que valoriza muito caráter, honestidade, trabalho duro. Meus pais me ensinaram que não importa de onde você vem, mas sim quem você é e como você trata as pessoas. Essa educação humilde, mas cheia de valores, sempre foi minha base. E foi justamente por causa dessa minha origem que tudo que vocês vão ouvir aconteceu. Porque quando você vem de baixo e conquista seu espaço, algumas pessoas simplesmente não conseguem aceitar. Mas isso eu só fui entender depois de muito sofrimento. Agora vocês vão descobrir como conheci o homem que mudou minha vida. E como a família dele quase destruiu tudo que construí. Gente, eu conheci o Rafael de um jeito bem romântico, sabe? Foi no casamento da minha amiga Letícia, há 3 anos. Eu estava lá, toda produzida, feliz pela amiga, quando vi aquele homem lindo conversando no bar. Moreno, olhos claros, sorriso que derretia qualquer uma. E o melhor, ele veio falar comigo. A conversa fluiu que nem água. Ele era engraçado, inteligente, me fazia rir. Descobri que era analista financeiro, trabalhava numa empresa grande no centro de São Paulo. Dançamos a noite toda, e quando ele pediu meu número, eu já estava apaixonada. Que boba, né? O namoro foi um conto de fadas. Rafael era atencioso, carinhoso, me levava em restaurantes que eu nunca tinha pisado. Ele pagava tudo, sempre, mesmo eu insistindo para dividir. "Deixa que eu pago, amor. Quero te dar o melhor", ele dizia. E eu, apaixonada, achava aquilo o máximo. Foi só depois de alguns meses que ele me contou mais sobre a família. O pai, Roberto, era empresário do ramo imobiliário, tinha várias construtoras. A mãe, Cristina, vinha de uma família tradicional de São Paulo, dessas que têm dinheiro há gerações. Moravam numa mansão em Alphaville, tinham empregada, jardineiro, motorista. Um mundo completamente diferente do meu. Quando ele me levou para conhecer a família pela primeira vez, nossa, que nervoso. Comprei uma roupa nova, fui no salão, queria causar boa impressão. A casa era um palácio, gente. Portão eletrônico, jardim imenso, piscina. Eu me senti como a Cinderela chegando no baile. Os irmãos dele, Marcelo e Fernanda, foram super simpáticos comigo. O Roberto também. Me recebeu bem, fez perguntas sobre meu trabalho, pareceu interessado. Mas a Cristina... a Cristina foi educada, mas fria. Muito fria. Aquele sorriso forçado que não chegava nos olhos, sabe? Mesmo assim, o Rafael e eu éramos felizes. Ele me pediu em casamento depois de 1 ano e meio, numa viagem para Campos do Jordão. Foi lindo, romântico. Eu disse sim, sem pensar 2 vezes. Pensei que tinha encontrado meu príncipe encantado. O casamento foi pequeno, do jeito que eu queria. Minha família simples, mas cheia de amor, se misturou com a família dele. Naquele dia, eu realmente acreditei que seríamos uma família só. Que inocente eu era.
Se soubesse o que me esperava, talvez tivesse prestado mais atenção nos sinais que já estavam ali, bem na minha frente. Gente, os primeiros sinais começaram bem sutis, sabe? Daquele jeito que você fica se perguntando se está imaginando coisas ou se realmente está acontecendo algo. E a Cristina era mestre nisso. Ela sabia exatamente como me machucar, sem parecer que estava fazendo de propósito. A primeira vez que realmente me incomodou foi quando estávamos almoçando na casa deles, uns 2 meses depois do casamento. A Cristina estava mostrando umas fotos antigas do Rafael pra mim, e do nada ela solta: "Ah, essa aqui é da época que ele namorava a Juliana. Que menina linda, né? Eles ficaram 5 anos juntos, sabe? Eu tinha tanta certeza que iam casar." Ela ficou uns 10 minutos falando da Juliana. Como ela era elegante, como tinha bom gosto pra se vestir, como a família dela era tradicional de São Paulo também. E eu ali, ouvindo calada, me sentindo um peixe fora d'água. Mas o pior era quando ela fazia essas comparações na frente do Rafael. "Ai, Rafael, lembra como a Juliana fazia aquele risoto delicioso? Ela cozinhava tão bem." E olhava pra mim com aquele sorrisinho. Ou então, "A Juliana sempre se vestia tão bem pra vir aqui em casa. Tinha tanto estilo." Eu tentava relevar. Pensava que talvez fosse só saudade mesmo, né? Afinal, eles namoraram 5 anos. Ela deve ter criado afeto pela menina. Mas começou a ficar óbvio que não era só isso quando ela começou a me corrigir o tempo todo. Se eu falava alguma palavra errada, ela corrigia na frente de todo mundo. "Ah, Carla, é eu vi. Não eu viu, querida." Se eu usava alguma gíria, ela fazia cara de nojo. Se eu contava alguma história da minha família, ela mudava de assunto rapidinho. E tinha aquelas perguntas maldosas também. "Carla, seus pais estudaram até que série mesmo? Ah, você morava em apartamento de 2 quartos? Que aconchegante. Nossa, você trabalhou desde os 16? Que necessário." O Rafael, coitado, não percebia nada. Ou fingia que não percebia, né? Quando eu reclamava pra ele, ele sempre dizia a mesma coisa. "Ah, amor, minha mãe é assim mesmo. Ela demora pra se acostumar com pessoas novas. Não leva pro pessoal." Mas eu sabia que não era isso. A forma como ela olhava pra mim era como se eu fosse um bicho estranho que tinha invadido o território dela. Como se eu não merecesse estar ali. Não fosse boa o suficiente pro filho dela. E o pior de tudo, eu comecei a acreditar nisso também. Comecei a me questionar, a me sentir inferior, a achar que talvez ela tivesse razão. Mas isso era só o começo. O que veio depois foi muito, muito pior. Gente, depois que passou a fase das indiretas, a Cristina partiu para algo muito mais cruel. Me excluir completamente. E ela fazia isso de um jeito tão calculado que às vezes eu achava que estava ficando louca. O primeiro Natal depois do casamento foi um marco. A família toda se reuniu na casa deles. Tios, primos, todo mundo. Tinha uma mesa linda cheia de presentes embaixo da árvore. Quando chegou a hora de abrir, todo mundo ganhou algo. O Rafael ganhou um relógio caríssimo, o Marcelo uma jaqueta de couro, a Fernanda uma bolsa de grife. E eu? Eu fiquei ali sentada, sorrindo, esperando. Mas não tinha nada pra mim. A Cristina percebeu que eu estava sem presente e fez aquela cara de surpresa fake. "Ai, meu Deus! Carla, desculpa, querida. Eu esqueci completamente de comprar algo pra você." Que cabeça a minha. E todo mundo riu, como se fosse uma coisa engraçada. Eu morri de vergonha. Mas não parou por aí. Nas fotos de família sempre acontecia alguma coisa comigo. Ou alguém ficava na minha frente bem na hora da foto, ou ela dizia que eu estava meio torta e pedia pra eu sair pra ajustar a foto. E quando eu voltava, já tinham tirado. No álbum de família deles eu simplesmente não existo. E os eventos? Nossa, os eventos eram o pior. Aniversário da Cristina? Ah, vai ser algo bem íntimo. Só família mesmo. Churrasco do Roberto? Vai ser só os homens conversando sobre negócios, você ia ficar entediada. Festa de formatura da sobrinha? Esqueci de te avisar, foi de última hora. Mas eu sempre descobria depois pelas redes sociais que tinha sido festa grande, com um monte de gente. E adivinha quem estava lá em todas as fotos? A Juliana. Isso mesmo, a ex-namorada do Rafael. Ela continuava sendo convidada pra tudo, como se ainda fizesse parte da família. Quando eu questionava o Rafael sobre isso, ele sempre tinha uma desculpa. "Ai, amor, a Juliana é amiga da família há anos. É complicado cortar o contato assim." Ou então, "Minha mãe que organiza essas coisas, eu nem sabia que você queria ir." A gota d'água foi quando descobri que eles tinham um grupo de WhatsApp da família onde planejavam tudo. Eu só soube porque vi uma mensagem no celular do Rafael por acaso.
Quando perguntei por que eu não estava no grupo, ele ficou sem graça e disse: "Ah, é que minha mãe que administra isso. Vou pedir para ela te adicionar." Nunca fui adicionada. Eu comecei a me sentir invisível, sabe? Como se eu fosse um fantasma na própria família do meu marido. E o pior era que todo mundo fingia que estava tudo normal. Eu me sentia louca, questionando se estava exagerando, se estava sendo paranoica. Mas no fundo, eu sabia que não era paranoia. Era a exclusão sistemática, calculada, cruel. E estava só começando... Gente, quando o Roberto anunciou que ia se aposentar depois de 30 anos à frente das empresas dele, a Cristina ficou eufórica. Ela falou que ia organizar um jantar especial, uma celebração digna da carreira do marido. E pela primeira vez em 2 anos, ela me incluiu nos planos desde o início. "Carla, querida, vai ser uma festa linda. Vou chamar toda a família, os amigos mais próximos, vai ser inesquecível." Ela disse com aquele sorriso que eu já conhecia bem. Mas dessa vez parecia diferente. Mas... genuíno? Eu pensei. Finalmente, ela está me aceitando na família. Ela ficou semanas planejando tudo nos mínimos detalhes. Contratou buffet, decoradora, até músico ao vivo. A casa ia ficar toda decorada. Mesa posta com a louça de porcelana da família, aquela que só usava em ocasiões super especiais. Ela falava do evento como se fosse o casamento do século. "Vai ser no sábado à noite, Carla. Você pode vir mais cedo para me ajudar com os últimos preparativos, se quiser", ela sugeriu. Gente, eu fiquei tão feliz. Pensei que finalmente ela estava me vendo como parte da família, me incluindo de verdade. Durante as semanas que antecederam o jantar, ela me ligava quase todo dia para falar dos preparativos. "Ah, Carla, encomendei flores lindas. E o cardápio vai ser especial. Entrada, prato principal, sobremesa, tudo do melhor." Eu estava genuinamente animada para participar dessa celebração. Comprei um vestido novo, fui no salão, queria estar impecável. Afinal, ia ser minha primeira participação real num evento importante da família. O Rafael também estava empolgado, falando como o pai merecia essa homenagem, como ia ser especial ter toda a família reunida. No dia do evento, cheguei mais cedo como combinado. A casa estava um espetáculo. Flores por toda parte, mesa gigante montada no jardim com toalha branca, taças de cristal, velas. Parecia cenário de filme. A Cristina estava radiante, correndo de um lado para o outro, supervisionando tudo. "Que lindo, Cristina! Ficou perfeito!" eu disse sinceramente. E ela sorriu para mim de um jeito que me fez pensar que talvez, finalmente, tivéssemos virado a página. Os convidados começaram a chegar. Irmãos do Roberto, primos, amigos de décadas, colegas de trabalho. Todo mundo elegante, animado, celebrando. Eram 23 pessoas no total, incluindo eu e o Rafael. Uma festa realmente especial. Mas quando chegou a hora de nos sentarmos à mesa, foi que eu percebi que algo estava muito, muito errado. E o que aconteceu a partir daquele momento mudou tudo para sempre. Gente, quando a Cristina chamou todo mundo para se sentar à mesa, eu fui junto, animada, procurando o meu lugar. Mas conforme as pessoas iam se acomodando, eu fui percebendo que algo estava estranho. Todo mundo tinha um lugar marcado com cartãozinho, aqueles bem chiques com o nome escrito em letra dourada. Eu procurei, e nada do meu nome. Passei por toda a mesa, li todos os cartões 2 vezes e simplesmente não tinha lugar para mim. Fiquei ali parada, com aquele sorriso forçado no rosto, tentando entender o que estava acontecendo. "Cristina?" Eu chamei baixinho. "Acho que esqueceu de colocar meu cartão." Ela olhou para mim com aquela cara de surpresa fake que eu já conhecia bem e disse: "Ai, meu Deus, que cabeça a minha! Espera aí que eu resolvo." Ela saiu correndo e voltou com uma cadeira de plástico branca, dessas de jardim, sabe? Colocou bem no cantinho da mesa, quase fora dela, e disse: "Pronto, querida, agora você tem seu lugarzinho." Todo mundo olhando, alguns rindo baixinho, outros com cara de constrangimento. Eu me sentei naquela cadeira, que era mais baixa que as outras, me sentindo como uma criança na mesa dos adultos. Mas pensei: calma, Carla, foi só um esquecimento mesmo. Não estraga a festa. Aí começou o jantar. O garçom veio servindo todo mundo. Entrada de camarão, depois o prato principal, que era picanha grelhada com arroz de brócolis, farofa especial, vinagrete. Aqueles pratos lindos, bem servidos, cheiro delicioso. Minha boca até salivou. Quando chegou a minha vez, o garçom parou, olhou para Cristina e ela disse: "Ah, pra Carla é diferente. Ela está de dieta, né, querida? Trouxe uma saladinha especial para você." E apareceu com um pratinho pequeno com folhas de alface murcha,
uns tomatinhos cereja e nada mais. Sem tempero, sem azeite, sem nada. Gente, eu fiquei em choque. Todo mundo comendo aquela comida maravilhosa, conversando, rindo, e eu ali com aquela salada triste. O Rafael estava do outro lado da mesa, nem percebeu direito o que estava acontecendo, ocupado conversando com os tios. Eu tentei comer aquela salada sem graça. Tentei participar das conversas, mas estava me sentindo cada vez menor. As pessoas me olhavam com pena, algumas tentavam puxar assunto comigo, mas era óbvio que todo mundo estava constrangido com a situação. E o pior ainda estava por vir, porque quando chegou a hora da sobremesa, foi que a Cristina mostrou realmente quem ela era. O que aconteceu naquele momento foi tão humilhante, tão cruel, que eu nunca vou esquecer. E foi ali que eu entendi que 2 anos de humilhação tinham que acabar de uma vez por todas. Gente, depois daquela salada sem graça, eu estava tentando manter a compostura, sabe? Pensando que talvez a sobremesa fosse diferente, que talvez ela tivesse exagerado só no prato principal. Que inocente eu era. A Cristina saiu da mesa toda sorridente e voltou carregando uma travessa linda, daquelas de prata antiga, cheia de brigadeiros gourmet. Não eram brigadeiros comuns, não. Eram aqueles artesanais, cobertos com chocolate belga, alguns com castanhas, outros com coco. Uma obra de arte culinária. Gente, a sobremesa especial chegou! Ela anunciou toda orgulhosa. Encomendei numa confeitaria francesa, são os melhores brigadeiros de São Paulo. Todo mundo aplaudiu, elogiou, falou como estava lindo. Ela começou a servir um por um, com aquele sorrisinho de anfitriã perfeita. Roberto, querido, esse aqui é o seu favorito, com castanha do Pará. Marcelo, esse de coco é uma delícia. Fernanda, esse aqui tem chocolate 70%, você vai amar. Cada pessoa recebia não 1, mas 2 ou 3 brigadeiros no pratinho de sobremesa. Ela ia contornando a mesa, servindo todo mundo com aquele carinho todo, explicando os sabores, fazendo questão que cada um provasse. Eu fiquei ali, esperando minha vez, já salivando só de ver aqueles docinhos perfeitos. Depois de comer só aquela salada murcha, eu estava morrendo de vontade de algo doce. E confesso que estava até um pouco esperançosa. Talvez ela tivesse separado os melhores para mim, como um pedido de desculpas pela salada. A Cristina foi servindo todo mundo. 22 pessoas receberam seus brigadeiros. Sobrou só eu. Ela chegou perto de mim com a travessa, que ainda tinha alguns brigadeiros, me olhou bem nos olhos e parou. Ah, Carla, ela disse alto, bem alto mesmo, para todo mundo ouvir. Desculpa, querida, mas eu só comprei para a família mesmo. E deu aquele sorriso frio, calculado, maldoso. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. 22 pessoas pararam de mastigar ao mesmo tempo. Algumas baixaram o olhar, outras me olharam com cara de choque. Eu senti meu rosto esquentar, meu coração disparar. Como assim, só pra família? Eu perguntei, tentando manter a voz firme. E ela, com a maior cara de pau do mundo, respondeu: Ah, é que são muito caros, né? Não dá pra sair comprando pra qualquer um. Qualquer um. Ela me chamou de qualquer um. Na frente de 22 pessoas. Depois de 2 anos de casamento com o filho dela. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. 2 anos de humilhações, de exclusões, de desrespeito. Tudo veio à tona de uma vez. Eu me levantei daquela cadeira de plástico e... Bem, o que eu fiz depois disso mudou tudo pra sempre. Gente, quando eu me levantei daquela cadeira de plástico, eu senti uma força que nunca tinha sentido antes. Era como se todos os 2 anos de humilhação tivessem se transformado numa energia explosiva dentro de mim. Minha voz saiu firme, clara, alta o suficiente para todo mundo ouvir. Sabe de uma coisa, Cristina? Chega! Chega! Eu falei olhando bem nos olhos dela. 2 anos. 2 anos eu aguentei suas humilhações, suas indiretas, sua falta de respeito. Mas acabou. A mesa inteira ficou em silêncio total. Você podia ouvir uma mosca voar. A Cristina ficou pálida. Claramente não esperava que eu fosse reagir. Carla, o que você está fazendo? Senta aí e para com esse escândalo. Ela sussurrou. Escândalo? Escândalo é o que você fez comigo esses 2 anos. Eu estava tremendo, mas não de medo. De raiva mesmo. Escândalo é me excluir de todos os eventos da família. Escândalo é não ter lugar para mim na mesa. Escândalo é me servir salada enquanto todo mundo come picanha. O Rafael finalmente percebeu o que estava acontecendo e veio na minha direção. Carla, amor, calma, vamos conversar em casa. Ele disse baixinho, tentando me puxar. Não, Rafael, não vou mais ficar calada. Eu me soltei dele e continuei. E sabe o que é o maior escândalo de todos?
sua mãe manter contato secreto com sua ex-namorada. Pronto. Soltei a bomba. Todo mundo arregalou os olhos, inclusive o Rafael. Peguei meu celular e mostrei as mensagens que eu tinha descoberto por acaso no WhatsApp dele semana passada. Isso mesmo, sua querida mãezinha troca mensagem com a Juliana quase todo dia. Quer ver? Comecei a ler em voz alta. Oi, Ju, como você está? Saudades de você aqui em casa. Ju, querida, viu as fotos do aniversário? Que pena que você não pôde vir. Juliana, meu amor, quando você vai aparecer aqui pra gente conversar? A cara do Rafael foi mudando conforme eu lia. Ele não sabia de nada disso. A Cristina estava vermelha de raiva e vergonha. Carla, você não tem o direito de mexer no celular do meu filho! Ela gritou. Eu tenho o direito de saber por que minha sogra prefere a ex-namorada do meu marido a mim. Eu rebati. Por que ela convida a Juliana para todos os eventos e eu fico de fora? Por que nas fotos de família só aparece ela e eu sou cortada fora? O Roberto, que estava quieto até então, se levantou. Cristina, isso é verdade? Ele perguntou com voz séria. Ela ficou sem resposta. Foi quando a Cristina perdeu totalmente a compostura e gritou. Tá bom, chega! Rafael, escolhe agora. Ou é sua família, ou é ela. Porque eu não aguento mais essa o quê? Eu perguntei. Fala! Essa o quê? E o que aconteceu depois dessa escolha mudou tudo. Gente, quando a Cristina deu aquele ultimato. Rafael, escolhe. Sua família ou ela. O silêncio na mesa foi tão pesado que eu senti meu coração parar. Todas aquelas 22 pessoas olhando, esperando a resposta do meu marido. Era o momento da verdade. Eu olhei para o Rafael, esperando que ele me defendesse, que falasse que eu era a família dele agora, que ninguém tinha o direito de me tratar daquele jeito. Mas sabe o que ele fez? Ele baixou a cabeça e sussurrou. Carla, por favor, para com isso. Você está fazendo um escândalo na frente de todo mundo. Escândalo. Ele chamou minha reação de escândalo. Não a atitude da mãe dele, não a humilhação que eu tinha passado, mas minha defesa. Sério, Rafael? Sério? Eu falei sentindo as lágrimas queimando nos olhos. Sua mãe me humilha na frente de 22 pessoas e eu que estou fazendo escândalo? Ele ficou ali, em pé, sem saber o que fazer, olhando ora pra mim, ora pra mãe dele. E foi nesse momento que eu entendi tudo. Ele nunca ia me escolher, nunca ia me defender. Para ele, era mais fácil eu engolir as humilhações do que ele enfrentar a mãe. Tá bom, eu disse, pegando minha bolsa. Vocês não precisam escolher. Eu escolho por vocês. Olhei para Cristina e falei, parabéns, você conseguiu. Pode ficar com seu filhinho para você. Saí daquela casa andando com a cabeça erguida, mesmo com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ouvi a Cristina gritando atrás. Vai embora mesmo, nunca foi boa o suficiente pro meu filho. E o Rafael? O Rafael ficou lá. Peguei um Uber e fui direto para casa da minha tia Marta, na Zona Leste. Cheguei lá destruída, contei tudo para ela entre soluços. Minha tia, que sempre foi minha segunda mãe, me abraçou forte e disse: Filha, você fez certo, dignidade não se negocia. Passei a noite toda chorando, me questionando se tinha exagerado, se devia ter ficado quieta mais uma vez. Mas no fundo, eu sabia que não podia mais viver daquele jeito. No dia seguinte, domingo de manhã, o Rafael me ligou. Pensei que ia pedir desculpas, que ia dizer que tinha percebido como a mãe dele estava errada. Mas não. Carla, você precisa voltar aqui e pedir desculpas para minha mãe. Você a humilhou na frente de todo mundo. Ela está arrasada. Ela estava arrasada. E eu? E os 2 anos de humilhação que eu passei? Foi quando eu disse as palavras que mudaram tudo. Não, Rafael. Quem tem que pedir desculpas não sou eu. E se você não consegue enxergar isso? Bem, o que aconteceu depois dessa conversa foi algo que ninguém esperava. Gente, quando eu disse pro Rafael que não ia pedir desculpas, ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois soltou. Então você está escolhendo terminar nosso casamento por causa de um mal-entendido? Mal-entendido. 2 anos de humilhação sistemática eram um mal-entendido para ele. Rafael, eu disse com a voz mais firme que consegui. Não sou eu que estou escolhendo terminar. Você já fez sua escolha ontem à noite quando ficou do lado da sua mãe. E desliguei o telefone. Passei o domingo inteiro na casa da minha tia pensando, chorando, mas também sentindo algo estranho. Alívio? Era como se um peso gigantesco tivesse saído das minhas costas. Pela primeira vez em 2 anos eu não precisava me preocupar em agradar ninguém, em ser boa o suficiente para a família do Rafael. Na segunda-feira voltei para o meu apartamento, que por sorte ainda estava no meu nome, e tomei a decisão mais difícil da minha vida. Liguei para o meu advogado e pedi o divórcio.
O Rafael apareceu na minha porta na terça-feira, desesperado. Carla, pelo amor de Deus, você não pode estar falando sério. Por causa de uma briga com minha mãe, você vai jogar nosso casamento fora? Uma briga, Rafael? Uma briga? Eu estava incrédula. Senta aí que eu vou te mostrar uma coisa. Peguei meu notebook e abri uma pasta que eu tinha criado sem nem perceber. 2 anos de prints de conversas, fotos onde eu tinha sido cortada, áudios da Cristina sendo maldosa. Era um dossiê completo da minha humilhação. Olha isso aqui, eu disse mostrando tudo pra ele. 2 anos, Rafael. 2 anos eu documentei sem nem perceber, porque no fundo eu sabia que um dia ia precisar provar que não era paranoia minha. A cara dele foi mudando conforme ele via as evidências. Mensagens da mãe dele com a Juliana que eu tinha conseguido através de uma amiga em comum. Fotos de eventos que eu nunca soube que existiram. Áudios onde a Cristina falava mal de mim pras amigas. Meu Deus, Carla. Eu não sabia que era tão grave assim, ele murmurou. Claro que não sabia, porque você nunca quis ver. Era mais fácil fingir que estava tudo bem do que enfrentar sua mãe. Ele ficou ali, olhando para todas aquelas evidências, e eu vi quando caiu a ficha. Mas sabe o que ele disse depois? Tá bom, eu converso com ela. Vou colocar limites. Mas não precisa de divórcio, né? A gente pode resolver isso. Resolver. Como se 2 anos de trauma psicológico fossem algo que se resolve com uma conversinha. Não, Rafael. Acabou. E foi quando eu falei algo que nem eu esperava. Gente, quando eu disse não, Rafael, acabou, ele implorou, chorou, prometeu que ia mudar tudo. Mas eu já tinha tomado minha decisão. E mais, eu tinha um plano. Lembram que eu falei que sou fonoaudióloga e trabalho com crianças autistas? Pois é. Uma das minhas pacientes é filha da Márcia, que é jornalista de um blog muito famoso sobre relacionamentos aqui em São Paulo. A Márcia sempre me elogiava. Dizia que eu era um exemplo de mulher forte e independente. 3 semanas depois do divórcio estar rolando, eu liguei pra ela. Márcia, posso te contar uma história? Acho que suas leitoras vão se identificar muito. Contei tudo. Absolutamente tudo. Os 2 anos de humilhação, o jantar, as evidências que eu tinha guardado. A Márcia ficou chocada. Carla, isso é um caso clássico de violência psicológica familiar. Preciso escrever sobre isso. A matéria saiu numa quinta-feira com o título O terror das sogras tóxicas. Como reconhecer e se proteger da violência psicológica familiar. Obviamente, ela não citou nomes, mas quem conhecia a história reconheceu na hora. O post viralizou. 50.000 compartilhamentos em 2 dias. Centenas de mulheres comentando suas próprias histórias de sogras abusivas. A Márcia me chamou para dar uma entrevista no podcast dela, que tem 200.000 ouvintes. E adivinhem quem ouviu o podcast? Isso mesmo, a Cristina. Porque várias amigas dela mandaram o link dizendo que a história parecia muito familiar. O Rafael me ligou desesperado. Carla, minha mãe está arrasada. Todo mundo está falando dela. Ela não sai mais de casa de vergonha. Engraçado, eu respondi calmamente. Agora ela sabe como é se sentir humilhada publicamente. A diferença é que ela mereceu. Mas sabe qual foi a melhor parte de toda essa história? 3 meses depois, eu recebi uma mensagem no Instagram. Era da Juliana, a ex-namorada do Rafael. Oi, Carla. Vi sua entrevista e queria te contar uma coisa. A Cristina fazia a mesma coisa comigo quando eu namorava o Rafael. Me humilhava, me excluía, dizia que eu não era boa o suficiente. Eu terminei com ele por causa dela, mas nunca tive coragem de contar. Obrigada por ter a coragem que eu não tive. Gente, eu chorei quando li isso. A Cristina tinha destruído o relacionamento anterior do próprio filho e estava tentando destruir o nosso também. Era um padrão. Ela não ia aceitar nenhuma mulher na vida do Rafael. Hoje, 1 ano depois, eu estou namorando o Pedro, um médico maravilhoso que conheci no consultório. A família dele me recebeu de braços abertos desde o primeiro dia. E sabe o que é mais engraçado? O Rafael ainda está solteiro, morando com a mamãe. A Cristina conseguiu o que queria. Tem o filho só pra ela. Mas perdeu toda a credibilidade social. Hoje todo mundo sabe que tipo de pessoa ela é. E eu? Eu aprendi que dignidade não se negocia, que amor de verdade te protege e te defende, e que às vezes a melhor vingança é simplesmente contar a verdade. Reflexão final. Essa história me ensinou que não devemos aceitar desrespeito de ninguém, nem mesmo da família. Quando alguém te humilha sistematicamente, não é amor, é abuso. E abuso sempre escalona. Se eu tivesse ficado calada, onde isso teria parado?
Hoje eu uso minha experiência para ajudar outras mulheres que passam por situações similares. Porque ninguém merece viver na sombra, sendo diminuída, sendo tratada como qualquer uma. Vocês merecem ser tratadas como rainhas. Nunca se esqueçam disso.